Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Leite e é uma alegria estudar contigo. A nossa aula de hoje é Compromisso Social e Ético do Professor, tema tão relevante e que normalmente cai na sua prova. Então, a gente tem que pensar o professor como esse agente de transformação social, mas que a sua atividade ela requer compromissos éticos e sociais. Para a aula de hoje, eu utilizei como referência os autores Terezinha Rios, o Mário Sérgio Cortella e Paulo Freire. Eu vou mostrar ao longo das aulas os livros para vocês, ok? E aí, a gente vai então conversar um pouquinho, ler a íntegra dos textos, né, desses livros, desses autores, e ao final responder aí duas questões para a gente dar uma treinadinha. Então, vamos combinar aqui. É muito importante que você anote tudo, que você deixe aí um copo de água ao seu lado para se hidratar e muita atenção aqui comigo. Combinado? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso tema, Compromisso Social e Ético do Professor. Vocês nos encontram nas redes sociais. E vamos lá, então, para o nosso primeiro ponto, ética. Ética, todo mundo fala de ética. E aí, o que é a ética? Como deve acontecer as atitudes éticas dos professores? Ou o professor não precisa ter ética? Será que tudo que falam por aí é ética mesmo? Vamos ver aqui. Ética. Evitar os desvios fáceis, como a mera transmissão de conteúdos. Não considera a aprendizagem do aluno. Prática sem qualquer comprometimento, ou seja, aqui eu elenquei para vocês comportamentos que são completamente antiéticos para a profissão do professor. Aquele professor que trabalha com o intuito de apenas transmitir conteúdo, sabe? A minha obrigação é passar o conteúdo, é dar a aula na sala. Não condiz com aquilo que os nossos autores entendem por ética. Aquele professor que ele dá a aula, prepara a aula, mas para ele, sabe? Ele não foca na aprendizagem do aluno. O aluno não é o centro do processo. Não é um compromisso ético. Aquele professor que ele simplesmente adentra a sala de aula sem aquele olhar mais humanizado para os seus alunos, sem qualquer comprometimento com a turma. Outro comportamento que também não demonstra aí um compromisso ético. Então, eu trouxe aqui para vocês condutas que são aquelas incoerentes, inapropriadas para um professor que tenha um compromisso ético, mas vamos seguir adiante. Aí eu trouxe uma citação de Paulo Freire. Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer da ética, quanto mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro treino técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter formador. O que eu quero, então, que vocês anotem? Daqui, a gente tem que ter a seguinte ideia: ética, ela é fundamentalmente humana e ela é essencial à prática educativa. Por quê? Porque a prática educativa tem um caráter eminentemente formador. Ou seja, quem vai formar outras pessoas precisa ser um profissional ético. Aqui Paulo Freire destaca que a nossa prática educativa
não pode ser meramente um treinamento, não pode ser aquele ensino voltado apenas para o conteúdo, e sim uma prática que alie conteúdo, qualidade, mas também a humanização no trato desses alunos, na forma de ensinar e uma atenção. Aí sim eu teria um compromisso ético. Ética, para Tardif, o problema principal do trabalho docente consiste em interagir com alunos que são todos diferentes uns dos outros e, ao mesmo tempo, em atingir objetivos próprios a uma organização de massa baseada em padrões gerais, é da obra Saberes Docentes e Formação Profissional. Ainda que os nossos autores de base aqui, e cobrados também no concurso nesse tema, seja utilizados a Terezinha Rios, o Mário Sérgio Cortella e Paulo Freire, eu trouxe aqui o Tardif para ilustrar que no campo dos saberes docentes também se trabalha a dimensão ética no mesmo sentido que nós estamos falando aqui. Ou seja, a ética do professor tem que abranger o acolhimento dos nossos alunos, percebendo que as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, não adianta o professor conduzir a sua aula apenas com foco naqueles que aprendem de forma mais rápida, são aí mais proativos. Eu tenho que atender também os demais, aqueles que talvez eles vão aí apreciando o conteúdo e demorando, tendo uma lentidão maior em relação ao processo de aprendizagem. Então, o professor ético é aquele que ele vai adotar a sua postura coerente, atendendo e acolhendo todos os seus alunos, todas as formas de aprendizagem. Ética, para Terezinha Rios, essa ideia de responsabilidade, olha aqui então, ela enxerga a ética como responsabilidade, que se encontra articulada com a de liberdade, conceito que representa o eixo central da reflexão ética. Ajuda-me a encaminhar esta minha reflexão, pois responsabilidade está ligada também à noção de compromisso. E esse compromisso traz a marca não apenas da política no sentido amplo, mas da moral. Aqui da obra Ética e Competência, da professora Terezinha Rios. Vão anotando essas palavrinhas-chave, porque ao final você vai conseguir ter uma noção, né, de tudo aquilo que me lembra, que remete à ética. A professora Terezinha Rios, então, ela aborda a ética como uma liberdade de ação para o trabalho, de atitude, porém uma liberdade que também expressa compromisso, esse compromisso com o melhor fazer, com o melhor atender. Lembrando que nós vamos chegar ainda aqui na nossa aula a dizer que a ética é o dever ser. Então, a professora Terezinha Rios, ela vai contornando esse conceito de ética com outras expressões, como compromisso, como a liberdade. E também ela faz uma relação com a moral, com os valores, com os princípios. Para a autora Terezinha Rios, ética é a morada do homem, que pode ser entendida como um agir que se recomenda socialmente. A ética tem um caráter reflexivo de dever ser. A dimensão ética que diz respeito à orientação da ação, fundada no princípio do respeito e da solidariedade. Então, o que a gente vai anotar aqui para nossa ética? Respeito e solidariedade. Na direção da realização de um bem coletivo. A ética, ela sempre vai focar no coletivo e não apenas no meu umbigo. Se trata da dimensão fundante da competência, porque a ética orienta os demais princípios. Sendo assim, para um professor competente, olha isso aqui,
Para um professor competente, não basta dominar bem os conceitos de sua área, é preciso pensar criticamente no valor efetivo desses conceitos para a inserção criativa dos sujeitos na sociedade. Não basta ser criativo, é preciso exercer sua criatividade na construção do bem-estar coletivo. Perceba então que a professora Terezinha Rios ela vai trazendo aí diversos conceitos que vão se ligando à ética. Ou seja, ela diz que o professor competente, ele tem ética, ele observa os princípios. A ética está baseada nos princípios, nos valores desse nosso professor. Continuando aqui também, percebam que ela destaca a criatividade e o bem-estar coletivo. Então, o professor não basta apenas ser criativo. A sua criatividade deve estar pautada nessa ética, nesse comprometimento. E além disso, essa ética, ela vai refletir o bem-estar coletivo. Quando eu trabalho enquanto professora de maneira ética, ou quando eu tenho atitudes éticas, é porque eu não estou pensando apenas no meu próprio mundo, eu estou sim pensando num bem-estar coletivo. Isso é ser ético. Então vamos juntando comprometimento, refletir sobre o bem-estar coletivo, ter criatividade, mas uma criatividade pensada no melhor para todos, uma criatividade que não desrespeite, que não seja intolerante, uma criatividade que contribua com a formação de todos e não de apenas alguns. Isso é um compromisso ético do professor. Daí continuando aqui, não basta se comprometer politicamente, é preciso verificar o alcance desse compromisso. Verificar se ele efetivamente dirige a ação no sentido de uma vida digna e solidária. Percebam então que a ética, ela é um compromisso nobre do professor, um compromisso que vai se preocupar com o bem-estar coletivo, que vai refletir o interesse de todos e que também foca na solidariedade, foca numa vida digna, na dignidade. Então a ética, ela vai ser aí esse compromisso, nortear esse compromisso, dotados de várias outras atitudes nobres com foco no social. Por isso, a cidadania que precisamos formar com o exercício da docência competente não é uma cidadania qualquer. Ela ganha sentido num espaço democrático. Quando eu lembrar de ética, então, eu também tenho que pensar em democracia, que também demanda um esforço de construção coletiva e no qual dilemas e conflitos estão a nos desafiar. Quando eu penso nesse compromisso ético, eu penso em dilemas, porque quando você fica na dúvida em agir em relação à ética, você terá dilemas mesmo. Aqueles dilemas, eu devo, eu posso, eu quero. Não significa então que um professor que age pautado na ética, ele vai ter ali uma rotina sempre muito tranquila. Não, porque por várias vezes ele vai se esbarrar em desafios e em dilemas em relação à sua prática, mas ele vai focar no interesse do todo, do bem-estar coletivo, do seu compromisso com uma educação de qualidade. Para Cortella, para uma infinidade de educadores, a sala de aula é um lugar de culto, com as seguintes características. O professor Mário Sérgio Cortella, ele vai trazer aqui agora para nós exemplificações desse compromisso ético. E aí ele vai fazer uma analogia com algumas situações. A primeira delas é o culto. Vejam aqui comigo. Por que o culto? Porque quando a gente pensa em ética, a gente pensa, sim, naquele bem-estar do professor, daquele compromisso, aquele trabalho que agrega. Mas tem que refletir positivamente nesses alunos. Então, não adianta meu professor ter aquela postura toda, conhecer tanto conteúdo, se ele não se voltar para quem é o público, que é o aluno. Então, o professor Mário Sérgio vai trazer algumas exemplificações aqui
para você assimilar melhor esse conteúdo. Por que com o culto? Porque o professor Mário Sérgio Cortella, ele vai entender, nesse caso, a sala de aula como cerimônia e hierarquia. É o celebrante que dá início ao culto, quem o dirige e quem tem o poder de interrompê-lo ou encerrá-lo. Ou seja, quando eu penso na sala de aula como culto, eu tenho um professor que está trabalhando única e simplesmente para ele. Ele é que inicia a aula, ele é que termina, ele que conduz todo o processo ali na sala de aula, ele é a autoridade, a sala de aula, sabe, toda disciplinadinha, enfileirada, em que só ele que manda, ele que é ali a representação de quem sabe, a representação do conhecimento, e os alunos ficam só ouvindo, só assistindo e nada de participar. Essa é a sala de aula como culto, que quando a gente vê o reflexo no ensino e aprendizagem, a gente percebe que não tem nada de ético, porque não reflete positivamente. Para outros tantos, em educação, a sala de aula é ambiente teatral, marcado por situações como as que se seguem. E aí a gente tem que ter a seguinte noção. A sala de aula deve ser, sim, um ambiente de interação, porque essa interação vai proporcionar aprendizagem, vai proporcionar uma maior qualidade no ensino. Mas não é um momento de palhaçada, não é uma peça teatral, não é o momento do professor apresentar o seu stand-up comedy ali. O foco, ele pode sim interagir, ele pode sim, alguns espaços de tempo, fazer uma piadinha, ficar mais engraçado, chamar a atenção dos alunos, mas não a aula inteira, porque a aula tem que ser focada também no conteúdo. Aqui, quando eu penso em compromisso ético, compromisso social, eu não estou dizendo que é um local apenas de passar a mão na cabeça do aluno. Esse aluno tem que aprender, mas ele pode aprender de uma forma mais descontraída. Ou seja, a gente tem que abolir os extremos. E aí eu quero mostrar para vocês aqui os livros do professor Mário Sérgio Cortella, como eu combinei. Eu tenho aqui este livro maravilhoso que vai abordar a dimensão ética, esse compromisso ético do professor, a escola e o conhecimento, e esse Educação, Convivência e Ética, também do professor Mário Sérgio Cortella. Vale muito a pena a leitura, livros pequenininhos, mas de uma riqueza imensa. Vou aproveitar para mostrar para vocês da professora Terezinha Rios, o livro que eu utilizei para tratar da dimensão ética. Ela trata das diversas dimensões também, né, política, estética, mas hoje a nossa aula é sobre compromisso ético e eu utilizei maravilhoso esse livro. E ó, curtinho também, viu? Para fazer a leitura, vale muito a pena. E é lógico, né, gente? Sempre que a gente vai falar de ética aqui do professor, eu utilizo esses dois livros e vocês também vão adorar. Do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Não sei se focou muito bem os livros, mas pelo menos vocês tiveram aí um contato com esses autores. Vamos retornar aqui, então, para o nosso texto, falando aqui sobre compromisso ético e social do professor. Quando o Mário Sérgio Cortella, então, fala de não tratar a sala de aula como um espetáculo de teatro, uma peça de teatro, é porque muitos professores lidam na sala de aula como se lá fosse um espetáculo, com cenas quase teatrais, em que o ator situa-se em um nível de altura acima da plateia e quase sempre desempenha um papel ensaiado. A plateia desconhece o enredo e nem sempre a peça é adequada para o tipo de plateia, ou tem para ela uma significação explícita, ou seja, o professor ele faz uma verdadeira peça de teatro, ele dá lá o seu conteúdo engraçado, mas vejam que quando o Mário Sérgio Cortella coloca aqui a questão do espetáculo, nem é só voltado para o humor, aquele professor que só brinca a aula inteira, mas também aquele professor que ele conduz a aula para ele, só ele participa. Ele já está num local de hierarquia, onde ele está num local mais elevado da sala, à frente da sala, numa postura hierárquica, em que
só ele fala, só ele participa daquela aula e muitas vezes, como ele não para ouvir o aluno, muitas vezes aquela aula que o Mário Sérgio Cortella trata aqui de enredo não faz sentido para o aluno, porque naquele momento o anseio é outro, ou ele gostaria de interagir mais, mas é só o professor, né, o dono da cena. Percebam que todas essas analogias que o Mário Sérgio Cortella traz são analogias que demonstram para a gente que um compromisso antiético é o professor se colocar ao centro. Porque aqui a gente já sabe que o centro desse processo de ensino-aprendizagem tem que ser o nosso aluno. E a gente tem que dar voz a esse aluno. Isso é ser ético. Isso é ter um compromisso ético. Então, esse professor de espetáculo, é claro, é aquele também que vai só brincando, não levando a sério, trata a aula como uma peça teatral, mas que se coloca numa postura de ator principal da sala de aula, em que só ele aparece, só ele participa, ele não foca nos seus alunos. E aqui então o Cortella diz, assim, a criação e recriação do conhecimento na escola não está apenas em falar sobre coisas prazerosas, mas principalmente em falar prazerosamente sobre as coisas. E aqui eu já quero interromper. Veja que interessante que o Mário Sérgio Cortella diz que um professor ético é aquele. Não é que ele fala só coisas agradáveis, engraçadas, interessantes. Não, porque a gente tem que estudar o conteúdo, mas que ele consegue tornar aquele momento prazeroso. Ele consegue fazer com que os alunos ouçam de forma prazerosa. Não é que só o conteúdo é prazeroso, a forma dele conduzir encanta. Ou seja, quando o educador exala gosto pelo que está ensinando, ele interessa nisso também o aluno. Não necessariamente o aluno vai apaixonar-se por aquilo, mas aprender. O gosto é parte fundamental para passar a gostar. Cortella trouxe um ponto aqui essencial. Esse professor que tem um compromisso ético com essa qualidade no ensino e na sua postura, ele vai trabalhar de forma que ele consiga trazer o aluno para si. De forma que ele conquiste esse aluno e que esse aluno passe a gostar, a entender do conteúdo, partindo do princípio que eu só aprendo aquilo que eu compreendo, aquilo que faz sentido para mim. Quando o aluno gosta da forma que a aula é conduzida, quando ele consegue entender o porquê daquilo que está sendo ensinado, ele também passa a gostar. Porque quando você entende, passa a ser um momento prazeroso. Então, esse é o compromisso ético que o professor deve ter, de conseguir chamar para si esses alunos e demonstrar que aquele conteúdo pode sim ser muito interessante e prazeroso. Logo, ele não precisa ser ali super divertido e engraçado a todo momento. É a forma dele trabalhar, colocar o seu conteúdo e interagir com esse aluno que vai ser muito importante também. Seriedade não é e nem pode ser sinônimo de tristeza. O ambiente alegre é propício à aprendizagem e à criatividade, desde que se não se ultrapasse a sutil fronteira entre a alegria e a desconcentração improdutiva. Então, eu não devo na sala de aula nem ser tão séria e triste, mas eu também não posso ser aquela pessoa que faz piada a todo momento, está descontraída a todo momento, de forma a causar uma desconcentração nos nossos alunos. A gente tem que entender que a sala de aula é um ambiente de estudo, mas esse estudo pode ser mais criativo, mais interativo. Só que a gente tem que chegar numa postura profissional, ser ético de maneira a conduzir com riqueza os nossos conteúdos, de forma que eu não fique nem tão chata, aquela postura tão hierárquica, mas também que não fique ali, né, toda descontraída, de forma que os meus alunos não vão levar a sério. O compromisso social e ético do professor guardem isso, ó, chave, ensinar com leveza e alegria, resultando num processo de encantamento
recíproco. Perceba o caráter humanizado que o Mário Sérgio Cortella trata neste assunto. Ele aborda o ato de ensinar de maneira humanizada, sendo leve e alegre. O professor não precisa ser carrancudo. O professor que ele vai trabalhar com prazer, percebendo sentido, propósito na sua ação, ele vai conseguir ser um professor mais alegre. E esse alegre, essa leveza, leva também ao encantamento. O encantamento dos seus alunos pela aula, o encantamento dos seus alunos por você, professor. E óbvio que esse professor que ele está engajado, comprometido eticamente, ele também é um professor encantado. Encantado pela prática e encantado pelos seus alunos. Isso é ser ético. Guarda essas palavras. Encantamento, leveza e alegria. Qual o sentido social do que fazemos? Você já se perguntou? Porque eu falo compromisso social, compromisso ético, fica tudo aquilo muito bonito, né? Na teoria. Lembrando que o compromisso ético é de sair da teoria e exercer essa conduta ética, porque só falar e ter um discurso ético também não colabora, né? Não agrega. Então, o que é ter esse compromisso social? A resposta a essa questão está na dependência da compreensão política que tivermos da finalidade de nosso trabalho pedagógico, isto é, da concepção sobre a relação entre sociedade e escola que adotarmos. Para pensarmos no compromisso social do professor, temos que refletir sobre essa relação sociedade-escola, que possui alguns apelidos circunstanciais e nós vamos falar a respeito deles. Quando eu falo de compromisso social, compromisso ético, eu tenho sim que refletir sobre a relação sociedade-escola. Eu tenho que pensar também no papel político que a escola desempenha, logo, o compromisso social dessa escola. E aí, na nossa sociedade, a gente tem vários apelidos, vários jargões utilizados aí para se referir a essa escola, a esse compromisso social, que na verdade são apelidos bem assim equivocados, mas são circunstanciais da realidade que a gente vive no momento. Mas a nossa aula está ficando um pouquinho extensa, eu vou dar um intervalinho e a gente volta na parte 2, justamente para falar desses apelidos circunstanciais que a relação sociedade-escola, sociedade-educação tem, expressando justamente uma deturpação nesse compromisso social. Qual é o real compromisso social que o professor deve ter com a escola e com a sociedade? Eu deixo a pergunta para vocês. Bom intervalo, descansa um pouquinho, toma uma água e já volta aqui comigo.